Olá pessoal, com vocês Jomar Dias, professor de Química do Colégio Estadual Albert Sabin. Hoje preparei uma aulinha sobre isomeria plana de revisão para a galerinha da terceira série do ensino médio, tá? Com ênfase, tá bom? No que foi apresentado no terceiro ciclo, né? Nas atividades apresentadas no terceiro ciclo. Então muita atenção nos detalhes para que você possa definitivamente compreender esse assunto que não é tão complexo. Precisa de um pouco de atenção. Vamos lá, moçada? Então, isomeria plana. O que é isomeria plana? Tá? Isomeria plana, gente, é um fenômeno que compreende substâncias diferentes, substâncias orgânicas diferentes, com a mesma fórmula molecular. Então, você vai ter a mesma fórmula molecular, primeiro critério. E ela vai desenvolver substâncias diferentes. Quando isso acontece, nós podemos entrar em isomeria, nesse fenômeno que vai avaliar o quê? Posição, o tipo da cadeia, formato da cadeia, a função orgânica desses compostos, tá? E outros dois casos, que é a compensação, que é a isomeria de compensação, metameria, e a tautomeria, que é uma isomeria dinâmica. São casos particulares. Então, ó, muita atenção, porque o segredo da isomeria é você conseguir identificar a diferença. Se você atribuir a diferença e tem um conceito já bem firme, você tem esse conceito trabalhado, é moleza. Então, bora lá. Tá aqui o conceito, ó, substâncias orgânicas diferentes com a mesma fórmula molecular. Não podemos esquecer. Primeira, isomeria de posição. Primeira coisa, moçada, mesma forma molecular. Aí ela fala isomeria de posição. Então, o que pode ter diferente nessas duas ou três substâncias que nós estamos trabalhando? A posição. Posição de quê? Da ligação dupla, da insaturação, ligação dupla ou tripla, ela pode estar deslocada, do grupo funcional que pode estar deslocado, ou da ramificação, o grupo ramificado, né, o grupo substituinte, que pode estar deslocado nessas duas ou três estruturas, dependendo do qual exercício você estiver trabalhando. Então, ó, observa o exemplo, C4H10. Então, eu representei essa fórmula molecular em dois exemplos, tá? O primeiro e o segundo. Observa aqui, ó, aqui eu tenho o carbono número 1 e logo o número 2, só que eu tenho uma dupla. Enquanto que aqui embaixo a dupla só aparece no carbono 2 para o carbono 3. Observa que a diferença das duas estruturas é a posição de quem? Da dupla, da insaturação. Portanto, ó, isomeria de posição. Vamos, por exemplo, ao lado, C7H16. Ó, eu tenho toda a estrutura, só que, olha, uma ramificação está no carbono 2, enquanto a ramificação aqui está no carbono 3. Diferença na posição. Posição de quem? Da ramificação. Isomeria de posição. Tranquilo? C5H12O. Eu tenho a estrutura, só que eu tenho um grupo hidroxila aqui no final. E aqui o grupo hidroxila aparece no meio da estrutura. Enquanto aqui ele está preso ao carbono 1, aqui ele está preso ao carbono número 3. Os carbonos identificam as posições diferentes. Se a posição está diferente, gente, fácil. Isomeria de posição. Então, ó, a isomeria de posição, ela compreende ou a dupla ou tripla trocada, ou o grupo funcional, ou a ramificação. Então, você vai ter 2, 3, 4 estruturas para você analisar e você vai ter que identificar essa diferença. Se você tiver a definição, o conceito já estabelecido, você nota a diferença rapidamente. Vamos lá agora para a isomeria de cadeia e função. Cadeia é bem simples, gente. Já que os dois compostos possuem a mesma forma molecular, a diferença está no formato dessa cadeia. Então, ó, observem aqui, ó, enquanto que aqui a cadeia é aberta, aqui a cadeia vai ser o quê? Fechada. Diferença de quê? Cadeia. Eles não têm a mesma forma molecular? Tranquilo, gente. Isomeria de cadeia. Continuando, na mesma pegada, ó, na mesma pegada. Função. Mesma fórmula molecular, essas substâncias terão, só que a função vai estar diferente. Pode acontecer entre o álcool e o éter, o aldeído e a acetona, e o éster com ácido carboxílico. Vamos analisar o exemplo. Aqui, ó, eu tenho um anel benzênico, eu tenho um carbono, ó, que liga a hidroxila ao anel benzênico. Então, ó, é um álcool.
Só que aqui, ó, a hidroxila é ligada diretamente ao anel benzênico, e nós conhecemos isso aqui, ó, como fenol. Então, eu tenho um álcool e um fenol. Eu tenho o quê? A mesma fórmula molecular, só que as estruturas, elas são diferentes, porque a posição da hidroxila, enquanto aqui, ó, é um álcool e aqui é um fenol, são diferentes. Então, isomeria de função. É muito comum elas acontecerem assim, ó. Quando eu tiver um álcool e um éter, um fenol, por causa desse único oxigênio, ou um aldeído com uma cetona, por causa da carbonila, né, da C-O, e um éster e um ácido carboxílico, por causa dos dois oxigênios que compreendem essas duas funções. Então, é importante vocês analisarem mesma forma molecular, funções orgânicas diferentes. Lembrando que o aldeído é na extremidade, cetona entre carbonos, éster também está entre carbonos e ácido carboxílico nas extremidades dos compostos orgânicos. Tranquilo? Vamos lá. As duas últimas, metameria e tautomeria. Então, a metameria ou isomeria de compensação é uma isomeria de posição, só que ela leva em consideração a mesma função orgânica. Então, como assim, professor? Observem aqui, ó. Eu tenho uma amina aqui, ó, C6H15N. Observa que a amina está aqui e a outra amina está aqui, ó. A amina está entre o carbono 3 e 4. E aqui está entre o carbono 2 e 3. Ó, 3 e 2, tá vendo? A posição dessa amina, que é a mesma, ó, tá diferente. Portanto, compensação. Não entendeu? De novo, Teletubbies. A amina tá numa posição, ó, diferente. Mas é a mesma função. Tá? É a mesma função. Posição diferente, compensação. Tranquilo? Ó, lá embaixo, C4H10O. Observa o heteroátomo, melhor dizendo, né? O heteroátomo está aqui entre o 1 e o 3, o 1 e o 2, enquanto que aqui está entre o 2 e o 3. O heteroátomo, o átomo diferente de carbono e hidrogênio, estão em posições diferentes. Por isso, compensação, gente. Metameria. Tranquilo? Então, ó, não é só a questão da posição estar diferente e ser o mesmo, mas sim nós estamos trabalhando com heteroátomos. Tá? Átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Não é dupla, não é grupo funcional, é separado, não é ramificação, mas sim esses heteroátomos. E do lado esquerdo, nós temos a tautomeria, ou equilíbrio dinâmico. Ó, vai acontecer porque, na verdade, esses compostos, eles são instáveis. Então, por exemplo, eu vou ter, por exemplo, um álcool, tá vendo? Tornando-se uma cetona. Ou um álcool tornando-se um aldeído. Por quê, professor? Porque as estruturas são instáveis. Então, vira e mexe, elas mudam, elas se modificam, estabelecendo um equilíbrio ceto-enólico, tá? Ou aldo-enólico para aldeídos. Então, quando isso acontecer, você vai ter que observar o quê? Eu estou trabalhando um álcool e do lado, a substância que você está comparando, ela pode ser uma cetona ou um aldeído. Álcool não, perdão, gente, um enol, tá? Observe que tem uma ligação dupla aqui, ó. Um enol, eu vou ter um enol de um lado, ou uma cetona, um aldeído. Quando isso acontecer, você vai estar estabelecendo um equilíbrio dinâmico. Porque as estruturas são instáveis, essas duplas se quebram com facilidade. Então haverá troca de elétrons. Isso vai ser uma tautomeria. Bem simples, você vai ter que ter um enol, tranquilo? Um enol com uma cetona ou um aldeído. Belezura? Agora vamos verificar isso, tá, na prática. Vamos trabalhar essas questões. Nosso exemplo. 5 exemplos aqui, ó. Vamos trabalhar isso aqui da melhor forma possível. Então, ó. Vamos começar. Vamos observar aqui. Gente, ó, esses dois aqui, ó. Esses dois. No exemplo número 1. Observa que aqui, ó, eu tenho o que aqui, ó?
Vou até colocar a função em azul. Um álcool. E aqui, ó, um oxigênio entre carbonos, isso aqui é o famoso éter. Então, eu tenho um álcool e um éter. A forma molecular é a mesma, ó. C2, ó, H6O. Mesma coisa, C2H6O. É a mesma forma molecular. Na verdade, todos aqui, né? Com os seus respectivos pares, né? Então, tá aqui. Só que a função orgânica é diferente. Então, isso aqui, ó, é isomeria de quê? Isomeria de função. Porque as funções álcool e éter são diferentes. Só que a estrutura molecular é a mesma. Tranquilo? Agora, vamos para esse aqui, ó. Eu tenho... O que está diferente? Essa estrutura é igual a essa? Não. Ou é? Repara só, a dupla está aqui, ó, entre o carbono 2 e 3, ó. Se você não enxerga, eu vou colocar aqui para você, ó. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Está entre o 2 e o 3, ó. A dupla, ó, entre o carbono 2 e o 3. E a dupla aqui, ó, tá entre o carbono, ó, a dupla aqui, ó, tá entre o carbono 1 e o carbono 2. A posição da insaturação tá diferente. Se a posição dessa insaturação tá diferente, gente, a posição da insaturação é diferente, nossa isomeria aqui é a isomeria de posição. O restante é igual, a mesma forma molecular, viu? Agora aqui, ó, esse exemplo da extremidade aqui. De cara dá para saber, né? Aqui, ó, eu estou lidando com uma estrutura aberta, né? Com duas extremidades. Aqui não. Aqui minha estrutura ela é o quê? Fechada, gente. Se a única diferença delas aqui é a cadeia, né? O formato da cadeia, né? Digamos assim, sem tirar a dupla, né? Mas o formato da cadeia, isomeria de cadeia. Viu? Tranquilo, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4 carbonos, 4 carbonos. 5, 6, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Mesma forma molecular, isomeria de cadeia. Viu como é fácil? Viu como que é tranquilo? Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Observem que eu tenho a mesma estrutura. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que o éter, ó, esse carinha aqui é o éter, ó. Vamos lembrar dele, ó. Vamos lembrar dele porque senão ele fica triste, ó. Um éter, ó. Um éter. A posição desse éter tá errada, ó. Tá errada não, tá diferente, perdão. Então, ó. Aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Vamos pensar assim, né? De uma maneira meio... uma contagem crescente, tá? Então, ó, 1, 2, aqui, ó. E aqui a posição tá diferente, enquanto que aqui é o quê? 1, para depois ser o 2 e a nossa contagem continuar, tá? Então, tá vendo que tá meio deslocado? Esse éter não tá meio deslocado? Esse com esse? Só que não é um éter? Aí você leva em consideração que ele é um átomo diferente de carbono e hidrogênio também, entre carbonos, e ele tá deslocado? Isso é um clássico caso de metameria. Metameria, ou compensação, tá bom? Metameria ou compensação. E aqui, ó, pra gente finalizar, observa que eu tenho um enol, ó. Tá vendo esse carbono com a dupla e com o oxigênio? Tá vendo? E aqui eu tenho o quê, ó? Um aldeído. Tem um aldeído aqui, ó. Um aldeído. Se isso acontece, gente, ó, um enol com um aldeído, eu tenho a tautomeria ou isomeria dinâmica. Mas qual tautomeria? Aldo-enólica. Por causa que o aldeído, uma hora vai se transformar nesse enol, e esse enol automaticamente vai se transformar nesse aldeído. Eles vão ficar em equilíbrio. Então, ó, voltando lá para a nossa parte de isomeria plana, então, ó, vocês viram que não é tão complicado, não é tão complexo. Porém, você precisa estar atento
tá? Estar atento às características. Característica de quê? Da posição, da função diferente, da cadeia com formato diferente. Observar quando eu tenho um enol, quando eu tenho um aldeído e trabalhar essas questões. No mais, gente, é isso aí. Tudo tranquilo. Espero ter ajudado vocês, tá? Continuem se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.